colega de trabalho, um advogado, ele me procurou um tempo atrás, alguns dias antes, falando desse caso. Tem 2 clientes ali que querem entrar com processo tal, assim, assado, estão sofrendo assédio moral na empresa e tem outras coisas ali, fazem plantão demais, trabalham demais e assim por diante. E aí eu conversei com ele, falei, olha, então tragam ela, vamos marcar um horário, um agendamento ali para que eu possa atendê-las, para que a gente possa saber o que aconteceu, o que a gente pode fazer no processo. Tudo bem. Aí eu combinei o horário, 10h30 da manhã, as 2 clientes apareceram, uma delas estava com o marido. E aí começaram a contar, a relatar os fatos que tinham acontecido no período que elas trabalharam para essa empresa. E era um caso muito grave de assédio moral. A entrevista ela começou às 10h30 da manhã. Ela terminou às 3h40 da tarde. Por quê? Colhendo a entrevista. Informação delas. Mas por que a entrevista foi tão longa? Porque eu me recordo como se fosse hoje. Quando chegou ali mais ou menos na 7ª vez em que tive que interromper a entrevista para buscar uma água para as clientes, porque elas não paravam de chorar, eu na 7ª vez, até a 7ª vez eu estava contando ali. Da 7ª vez em diante eu já não parei a contagem. Elas, tudo aquilo que elas narravam referente àquilo que aconteceu, ao assédio moral, elas se emocionavam. Se emocionavam. O marido de uma delas se emocionou também muito. E o marido dela era um homem assim, de 2 metros de altura, um cara forte, assim, um cara chorando também. Se sentindo impotente com o que a mulher estava. Exatamente isso. Naquele momento ali eu me coloquei no lugar deles. Naquele momento. O que eu faria se fosse a minha esposa que estivesse passando por uma situação dessas? Porque à medida que ela ia me contando aquilo que estava acontecendo, elas diziam que estavam tomando remédio, tarja preta, isso estava comprometendo o estado de saúde delas, que estava comprometendo o relacionamento com os filhos, porque já não tinha mais, estava por conta dos efeitos dos medicamentos, já estava sem força para cuidar dos filhos, para passear com os filhos, para brincar com os filhos e assim por diante. Então naquele momento ali foi um baque muito grande. Demorei muito tempo para me recuperar daquilo, porque eu me coloquei na posição daquela família ali. O que seria se fosse na minha família, se acontecesse isso? O que eu faria? O que eu faria? Será que eu faria diferente do que eles estão fazendo? Será que eu ia buscar resolver da pior forma possível, que é as vias de fato? Então, aquele caso me emocionou muito. Me emocionou muito e naquele momento ali eu tomei para mim. Tá certo que a gente nunca pode pegar amor no processo, tem toda essa orientação. Mas naquele caso eu tomei para mim. É como se eu tivesse colocado a braçadeira de capitão e falado, não, e colocado a bola debaixo do braço e falei, eu vou resolver esse jogo. Então aquele caso eu peguei para mim para que dar o máximo de mim mesmo para poder obter a reparação desse direito. Tanto é que num processo fez acordo, no outro processo não chegou a fazer acordo, a audiência de encerramento de instrução foi hoje, inclusive lá no X do Trabalho. Fui lá para a audiência para poder fazer as razões finais orais. Então o processo já está concluído para julgamento. Foi esse processo que me marcou de uma forma muito incipiente.